que a gente possa falar as transações via Pix no nosso país. Com fake news e dúvidas sobre taxação, o Pix tem a maior queda. As transações com Pix totalizaram 2,29 milhões nos primeiros 14 dias de janeiro, uma queda de 15,3% em relação ao mesmo período de dezembro. Janeiro costuma ter uma diminuição das transferências, mas essa baixa é a maior para a primeira quinzena da história do Pix, do mês, né, de janeiro. Então, assim, a gente sabe que sempre existe uma queda em janeiro, no entanto, essa queda foi histórica comparando as outras quedas do mês de janeiro em relação a dezembro. A redução se dá em meio a essas dúvidas sobre como vai funcionar essa nova medida que obriga as instituições financeiras a informar transações acima de R$ 5.000 por pessoas físicas e R$ 15.000 por pessoas jurídicas e, claro, a proliferação de informações falsas sobre essas transferências. Os dados compilados diariamente pelo Banco Central mostram que o sistema de transferências instantâneas somou aí 2.290.000 transações. Isso representa essa queda. O volume de transferências foi o menor desde julho do ano passado, no total, né, de transferências bancárias. Estamos falando sobre a redução do número de transferências via Pix, que tem a maior queda da sua história para o mês de janeiro, mas se a gente for comparar, não é a maior queda no total dos meses, né? Foi o volume de transferência foi o menor desde julho do ano passado. A queda histórica é uma queda do mês de janeiro que a gente está trazendo aqui como detalhe. E aí, claro, a preocupação do governo em relação a isso. Só queria até retomar um pouquinho também esses dados que estão sendo divulgados na nossa página. O total movimentado via Pix também perdeu tração no mês. Segundo os dados do Banco Central, foram transferidos 9.200 bilhões de reais até o dia 14 de janeiro. E quando a gente olha, isso é uma queda desse valor de 18,17%. O valor é 18,17% menor na comparação com dezembro, mas 39% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, janeiro do ano passado. Só para a gente também trazer dados, né, o Josias, dessa queda. Até retomando aí a fala do ministro Maílson da Nóbrega, chamou a atenção que ele saiu em defesa do governo, né, ele que é um crítico do governo nos últimos tempos, a última entrevista que ele fez aqui muito forte, de críticas ao governo, saiu em defesa do governo, dizendo que o governo não está fazendo nada errado nesse caso, né, Josias? É verdade. Há dois aspectos que precisam ser analisados, Fabiola. Três aspectos, aliás. Em relação ao comportamento do governo, o governo, de fato, não erra na nova portaria da Receita Federal quando aperfeiçoa os mecanismos que lhe permitem perscrutar, acompanhar os movimentos dos sonegadores no país. Foi isso que o governo fez. Baixou uma portaria para aperfeiçoar as suas ferramentas de antissonegação. Então, nisso o governo não errou. Agora, o ministro foi condescendente, a meu juízo, o ex-ministro Maílson da Nóbrega foi condescendente quando disse que o governo não errou também ao deixar de antecipar o uso político que a oposição faria desta medida. Acho que, em plena era digital, o governo precisa analisar todas as possibilidades de uma medida como essa, todas as perspectivas de má utilização da medida pela oposição, como aconteceu. Você está tratando do Pix, que é um meio de pagamento hoje muito difundido na sociedade brasileira, e seria previsível que a oposição exploraria essa medida do governo para difundir desinformação. Aí acho que o governo errou. E o terceiro aspecto que é preciso ser mencionado, Fabiola, é que o brasileiro precisa ter consciência do que está acontecendo com essa difusão de mentiras por parte da oposição. A pretexto de defender os usuários mais humildes do Pix, a oposição está, na prática, atirando no pé destes mesmos usuários, está difundindo informações falsas que
desestimulam a utilização de um mecanismo que é moderno, seguro e gratuito, um meio de pagamento que ganhou, conquistou a simpatia dos brasileiros por essas três características. É muito fácil de usar, moderno, portanto, é seguro e é gratuito. Então a oposição está disseminando a informação de que agora vão passar a pagar. Ou então, além de taxar, vão utilizar essas informações, que agora serão fornecidas pela rede bancária à Receita Federal, para morder um pedaço do seu faturamento, dos seus ganhos. Isso tudo é mentiroso e precisa ser esclarecido pelo governo que se trata de mentira e, portanto, difusão de mentira é crime, é uma conspiração contra a economia popular, precisa ser tratado como crime, e a vítima desse crime, em última análise, é o contribuinte brasileiro mais humilde, aquele que utiliza o Pix ali para facilitar as suas transações na informalidade. Esse brasileiro precisa saber que as pessoas que pretensamente se dizem defensoras dos seus interesses estão, na verdade, conspirando contra os seus interesses. Ó, a Cláudia Martins manda um e-mail aqui para mim, ela fala: leia, 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 por favor. Estou lendo, Cláudia. Seja bem-vinda. É bacana que o pessoal vai lá no meu e-mail, fabiolacidral@uol.com.br. E sabe o que ela diz, Thales? Nessa linha, exatamente, achei interessante também essa fala, pegando aí o gancho da fala do Maílson da Nóbrega, ex-ministro, nosso entrevistado há pouco. Ele disse que não tem outro caminho senão a justiça. Ele falou: tem que acionar a justiça para esses mentirosos das redes sociais. O que a Cláudia diz aqui, ela fala assim: o que vocês precisam entender, vocês somos nós, tá? O que vocês precisam entender é que os bolsonaristas não acompanham as notícias do governo, não acompanham a imprensa séria, não acompanham, e é preciso combater isso com seriedade. E aí, qual é a seriedade? Ela fala assim: o governo não tem nada a ver com essa decisão sobre o Pix, é do Banco Central e é preciso combater isso com seriedade. Como combater isso com seriedade? É na justiça, Thales? Olha, mais ou menos o que disse essa nossa... A Cláudia. Cláudia. Tem que ver que é uma decisão de governo também, não é uma decisão do Banco Central. O governo tem mais a ver para a Receita do que para o próprio Banco Central. Essa decisão. Por quê? É uma forma de você saber como e quanto as pessoas estão gastando. Quem está sonegando e quem não está sonegando. Isso não é o governo, não é o Banco Central, é mais para o governo. Então, não daria para o governo dizer: não, isso não é comigo, isso é Banco Central. Não, é também com o governo, tem a ver envolve o Banco Central, mas tem a ver com o governo. Isso é um fato. Não tem... O caso é que, como disse o Josias, o governo deveria ter se precavido, visto que isso poderia ser usado pelos bolsonaristas. Agora, eu acho que tem uma questão que, pelo que você colocou aí, que é muito importante, que é o número de pessoas que deixou de usar o Pix e o prejuízo que isso possa ter trazido à economia brasileira. Isso é que o governo agora tem que tentar mensurar. Quanto foi o prejuízo para o país que essa fake news causou? E aí, se você entra com uma ação na justiça contra essa gente, cobrando esse prejuízo. Vem cá, vocês estão causando um prejuízo à economia brasileira ao fazer com que as pessoas deixem de usar um meio de pagamento tão ágil como o Pix e fazendo com que as pessoas não participem da economia. Isso é um prejuízo e que precisa ser mensurado pelo governo até para limitar as ações judiciais. Isso. Vamos a mais um intervalo para quem está conosco na TV e voltamos em instantes.